as diferentes físicas, além do modelo padrão, deixam diferentes marcas no eletromagnetismo. E aí, é claro, a gente precisa, como são efeitos muito pequenos, por exemplo, quebra da simetria de Lorentz. Muita gente já deve ter ouvido falar de uma área que ganhou bastante espaço na comunidade aí na década, sobretudo no início dos anos 2000, né, que são essas chamadas LSV, Lorentz Symmetry Violating Theories, essas teorias com violação da simetria de Lorentz. Essas teorias com violação da simetria de Lorentz, pequenos efeitos de desvios da simetria de Lorentz, elas afetam as equações de Maxwell e afetam, por exemplo, as propriedades fundamentais das partículas elementares. A questão é, eu consigo fazer experimentos que me digam até que ponto eu consigo detectar no eletromagnetismo efeitos de violação da simetria de Lorentz? Não, seria uma questão. Então, o melhor ambiente para isso hoje é o momento de polo, magnético, o MDM, do muon. Quer dizer, o momento de polo magnético do muon é um excelente laboratório para física além do modelo padrão. O momento de polo magnético do elétron, ele é o melhor teste possível para eletrodinâmica quântica. Então, esse teste aqui consagra a eletrodinâmica quântica como sendo uma teoria muito boa. Por quê? Porque os cálculos teóricos são realizados com precisão de uma parte 10 a 14. São 14 casas decimais. E os cálculos, as medidas experimentais são feitas até a 12ª casa decimal. Então, até a 12ª casa decimal, a teoria bate com o experimento. Então, a gente tem uma precisão de uma parte no trilhão. Então, isso é um excelente teste, mas ele não consegue, vamos dizer assim, revelar efeitos além do modelo padrão. Então, se a gente quiser pegar uma física nova, além do modelo padrão, então, uma física além do modelo padrão, eu vou buscar o momento de polo magnético do muon. Oi. Minha pergunta que eu te coloco, né? Pegando o momento magnético do elétron, então, vamos dizer, é uma coisa desde 1954. 49. O primeiro cálculo foi feito por Schwinger em 49. Então, que tem essa alta precisão. Uhum. Agora... Só. Naquela época, a precisão que Schwinger fez foi 0,00. Ele fez uma precisão de uma parte 1000. O primeiro cálculo, Schwinger apontou que a correção era 0,000159. Basicamente, esse cálculo aqui foi feito, esse cálculo aqui perdurou por 10 anos, de 1949 a 58. Em 58 chegou aqui. Aqui foi mais ou menos década de 60, década de 70, 80. Esse cálculo vem sendo feito desde 1949. Praticamente há 67 anos se tem calculado. Depois de 67 anos de trabalho de computadores de alta resolução, a gente conseguiu chegar na 14ª decimal, os cálculos teóricos. E aí os experimentos de medida de precisão batem, em teoria, até a 12ª casa decimal. Então, isso consagra muito fortemente a eletrodinâmica quântica. Porém, o momento de polo magnético do muon, o muon tem uma massa 100 vezes maior do que o elétron, então ele é muito mais sensível a alguma física nova. Então, se você quiser perceber alguma novidade além do modelo padrão, a melhor maneira que você tem, quer dizer, o laboratório experimental que se busca hoje, dentro do ponto de vista da física de partículas, é o magnetismo de muon. E uma outra coisa, que surgiu agora muito recentemente também, que a Science publicou em janeiro de 2015, fez um ano agora, que é o momento, o elétrico dipole, né? Momento de polo elétrico, elétrico dipole do elétron. Por incrível que pareça, o momento de polo magnético do elétron, ele é previsto pela eletrodinâmica. Mas a eletrodinâmica, ela diz que o elétron não tem momento de dipolo elétrico. Zero. O que é o momento de dipolo elétrico? Vamos estudar aqui no curso em mais detalhes. Mas o momento de dipolo elétrico de uma partícula, basicamente, ele mede o quanto, né, a distribuição de cargas não é simétrica. Ele mede alguma assimetria na distribuição de carga. Esse aqui é o que a gente chama de momento de dipolo elétrico. A eletrodinâmica, então, prevê que a carga do elétron seja uniformemente distribuída em torno do seu spin. Porque a eletrodinâmica preconiza que, se o elétron tem spin, a distribuição de carga dele é uniformemente distribuída em torno do spin.
Os resultados mais recentes mostram que isso não é verdade. O elétron tem um momento de dipolo elétrico pequeníssimo, mas tem. A estimativa é que ele seja menor ou da ordem, que é 8,1 vezes 10 a menos 29 cargas elétricas vezes centímetro. Essa é a unidade, né? Isso foi medido experimentalmente? Isso foi medido no balde experimental. Esse é um balde que você tira dos experimentos fisiológicos. Tá? Então, dentro do modelo padrão, dentro do eletromagnetismo, ele prevê que seja rigorosamente zero. Então, isso aqui é um desvio do eletromagnetismo. Qual é a origem desse desvio? Então, a origem desse desvio pode ser alguma física que não está contemplada pelo modelo padrão. Então, essa grandeza aqui, né, que é o momento de polo elétrico do elétron, ela dá para nós, ela dá para nós um outro cenário, quer dizer, um outro ambiente teórico, experimental muito interessante para a gente procurar física nova além do modelo padrão. Então é uma coisa bastante interessante de entender, né, que fenômeno pode estar por trás. Quer dizer, se o elétron tem uma assimetria na distribuição de carga, os experimentos parecem indicar que a distribuição de carga do elétron é meio tipo uma pera e não uma maçã. Então, a carga do elétron, ela parece estar mais concentrada na parte inferior do que se o spin está aqui. Né? Então, o spin do elétron está aqui, então a carga, né, ela parece que é assimetricamente distribuída. Tem mais carga para um hemisfério do que para o outro hemisfério. O que faz isso? Será que é efeito de gravitação? Porque a gente está falando de uma distância muito pequena, 10 a menos 29 centímetros. 10 a menos 29 centímetros é perto da escala de Planck. A escala de Planck é 10 a menos 33 centímetros. Então, será que nessa escala de comprimento, o elétron já não começa a experimentar uma interação mais forte do ponto de vista com algum grau de liberdade da gravitação quântica? Pode ser um efeito quântico da gravitação que está influenciando na carga do elétron. Pode ser algum efeito de uma nova física, tipo supersimetria. Tem uma tese de doutorado que foi defendida no Japão em dezembro de 2014, e que esse japonês mostra que dentro de um cenário supersimétrico nós conseguimos gerar um momento de polo elétrico não nulo para o elétron, quer dizer, indo de encontro ao dado experimental. E não errando por muito. O bound aqui é menor do que 10 a menos 29 e o trabalho encontra um bound que seria menor do que 10 a menos 31. Portanto, né, se é menor do que 10 a menos 31, obviamente é menor do que 10 a menos 29. Respeita esse bound. Tem muitos modelos, além do modelo padrão, que violam esse limite. Tem teorias, além do modelo padrão, que dão aqui para o momento de polo elétrico algo na faixa de 10 a menos 25. Mas 10 a menos 25 é 4 ordens de grandeza maior. Está fora. Você já jogou fora com isso aí 6 possíveis. Existe uma categoria de modelos que foram descartados depois dessa medida saiu publicada na Science no ano passado. Então, tem coisas muito sutis, né, dentro do eletromagnetismo que a gente está procurando entender. Quer dizer, vamos ver, dentro da graduação de vocês, por isso que eu ainda estou falando do discurso anti-Jackson, né? Dentro da graduação de vocês, o Jackson, ele mascara muita coisa, né? Então, o eletromagnetismo hoje está muito além do Jackson, né? O Jackson é bom para aprender antena, geodinâmica, aprender guia de onda, né? Mas lá no Jackson você tem miseravelmente um pouquinho de monopolo magnético, que é uma coisa que hoje em dia é importantíssima, já foi descoberta na matéria condensada, desde os gelos de spin, desde 2010. A gente sabe que a matéria condensada apresenta configurações de monopolo magnético abundantemente nos gelos de spin. O ano passado, no primeiro semestre do ano passado, em maio do ano passado, mediu-se a primeira corrente magnética de momentos de polos magnéticos, nesses gelos de spin. Então tem toda uma física ligada a monopolos magnéticos. A gente não descobriu-se o monopolo magnético de Dirac, ou a partícula elementar que seja o monopolo magnético. Você descobriu aquilo que é matéria condensada, nós chamamos de excitações coletivas, quer dizer, um gelo de spin, ele pode se organizar numa configuração que aparece como um monopolo magnético. Esses monopolos magnéticos têm uma carga magnética, essa carga magnética já foi produzida no laboratório sob a forma de corrente. Então você tem uma física hoje interessante de monopolos magnéticos dentro da matéria condensada. Então você não pode abrir mão disso.
A gente sabe que tem essas propriedades interessantes. O eletromagnetismo não consegue explicar a coisa mais importante. O elétron é a partícula fundamental do eletromagnetismo e você não consegue, só com o eletromagnetismo, explicar por que ele tem momento de polo elétrico. Então, o momento de polo elétrico é alguma física além do eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo tem que estar ligado ao modelo padrão, tem que estar ligado a outras físicas, para a gente começar a perceber fenômenos que antes a gente não percebia, porque simplesmente as medidas eram muito macroscópicas, né? Então, as medidas, quanto mais hoje, mais apuradas, né? Mais nanotecnologia a gente tem, mais efeitos assim, de precisão a gente consegue medir. Então, você começa a ver efeitos de eletromagnetismo que não estão nas equações de Maxwell, não estão nem no eletromagnetismo. Você tem que olhar o eletromagnetismo mergulhado dentro do modelo padrão. Aí você vai ver, da onde é que sai esse efeito? Será que esse efeito vem da comunicação com os quarks? Será que esse efeito vem da comunicação com o bóson de Higgs? Ou vem da comunicação dos W+? Da onde é que está vindo esse efeito? Violação de CP do eletromagnetismo. Coisa que é impensável. Não seria impensável. Eu sou uma pessoa que não gosta muito desses efeitos de modelo padrão. Sei. Então, quer dizer, eu estou vendo aqui onde você está querendo dizer. Vamos ir além do eletromagnetismo com não linearidade. Por exemplo. O primeiro caso que você falou. Eu acho que depois de não linearidade, existe uma questão, assim, que é a questão, você apagou uma coisa, bom, que é a questão da universalidade da carga elétrica. Certo. Eu acho que nós todos somos feitos a pensar no eletromagnetismo linear e com a carga elétrica como algo universal. Então, o outro contexto você coloca, bom, essa universalidade da carga elétrica é uma coisa para ser pensada, de ser colocada em choque. Daí vem a questão das medidas aí do momento magnético anômico. Momento magnético, tá. Então, que são altamente precisas em 10 casas decimais. E ali você está com a carga elétrica universal, nesse tipo de eletromagnetismo. Se você quiser começar a colocar outros efeitos, seja de interação fraca ou de outros, não de vier, no eletromagnetismo, você vai ter uma grande questão que as pessoas vão te perguntar. Pô, o negócio deve estar preciso a 10 casas decimais, e você está só apenas... a tua proposta está colocando física em qual casa decimal? Se você entrar na 8ª casa decimal, isso pode ser sério, porque até a 8ª casa decimal está ok. Mas você faz uma física, você fala, eu tenho uma física nova, que extende Maxwell. E aí eu vou testar essa minha física nova no momento de polo magnético do elétron. Aí eu faço o cálculo lá, bato o efeito, boto nas medidas, pego os dados experimentais que eu tenho, coloco lá nos meus parâmetros, aí eu acho que aquela contribuição ela vai na 14ª casa decimal. Então você fala, beleza, eu estou trazendo uma física que vai alterar na 14ª decimal. Vamos ver até que ponto eu vou ter medido, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, alguma medida que chegue na 14ª decimal, vai dizer se o meu modelo está certo ou errado. Mas aí você aplica isso para o muon. Porque para o muon, você já começa, o muon é sensível à nova física na 8ª casa decimal. Muon, a eletrodinâmica, ela responde pelo magnetismo do muon até a 8ª casa decimal. Da 8ª casa decimal para cima é nova física. Então, se você faz um modelo alternativo e você testa no momento de polo magnético do muon, você vai saber aonde é que a tua correção está entrando. Aí você pode dizer, não, eu estou trazendo física nova aqui para o muon, a partir do meu modelo. Ou então você pode dizer, eu vou usar o momento magnético do muon para dar um bound nos meus parâmetros do meu modelo. Eu construí um modelo que tem parâmetros, eu não sei quanto vale os meus parâmetros, o parâmetro tem que ser fitado por algum dado experimental. Você pode pegar o momento de polo magnético do muon, a barra de erro dele, e dizer, não, a minha correção entra na barra de erro. E isso aí te dá um limite, então, no teu parâmetro. Você poderia trabalhar dessa forma. Mas você vê o teu resultado. Agora, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que você, um efeito do eletromagnetismo importantíssimo é fótons autointeragentes. Acho que a partir de fótons autointeragentes se faz uma transição de fase desse eletromagnetismo que a gente aprende e com um outro possível. Mas daí o fóton autointeragente, o fóton interagindo nos outros, onde o fóton dando uma universalidade do fóton, seu bico, certo? Você começa a criar muito mais fatores eletromagnéticos. E daí a questão é a seguinte, se você não tiver a carga elétrica mais como universal, você permite crescer o eletromagnetismo.
É essa discussão que eu estou levantando. Isso, é como o Bohr faz. Eu acho que você quer crescer o eletromagnetismo, colocar novas coisas e sabendo do perigo de crescer e invadir essa região de 10 casas decimais. Então, quer dizer, eu acho, digamos, o ponto só que eu coloco como referência é essa questão. Eu acho que o desafio do eletromagnetismo atual é fótons autointeragentes. E esses fótons autointeragentes não podem ser com carga elétrica. Eu acho que se você botasse a carga elétrica ali, você dá um problemão, você ia violar, apresentando uma série de gráficos, não acredito que ia dar ia destruir o que foi construído. Certo. Então, só isso. Acho que você levantou 2 pontos até agora. Uma não linearidade e outro onde essa coisa do fóton interagir com outros sem estar com a carga elétrica, sem estar com a constante de estrutura física. Esses são 2 pontos assim, viáveis de progresso do eletromagnetismo, eu acho. Então, nessa direção, então, quer dizer, o nosso programa ele vai contemplar diferentes eletromagnetismos. Por exemplo, a eletrodinâmica axiônica, que tem sido usada, muito importante, né, em conexão com os supercondutores topológicos, né, e também com os isolantes topológicos. Então, tem uma série de efeitos interessantes na matéria condensada hoje, que são estudados que são compreendidos a partir da chamada eletrodinâmica axiônica, que é uma derivante também, né, que é a eletrodinâmica axiônica, que é uma modificação bastante simples até nas equações de Maxwell. Quer dizer, todo mundo que fez um curso básico de eletromagnetismo sabe que o fenômeno eletromagnético é descrito por um par de potenciais, né? O potencial escalar e o potencial vetor magnético. No eletromagnetismo convencional, para nós, né, o campo elétrico maxwelliano é menos o gradiente do potencial φ, né, menos ddt do potencial A. E o campo magnético B é rotacional de A. Então, com isso aqui, nós escrevemos as nossas equações de Maxwell, né? Escrevemos as 4 equações de Maxwell para campos A e B, né, que são conhecidos em termos desses potenciais aí. Na eletrodinâmica axiônica, aparece o grau de liberdade novo. A eletrodinâmica axiônica é o setor de Maxwell, mas adiciona-se aqui um certo escalar, vamos chamar de φ pequeno, que é o chamado escalar axiônico. Então, esse campo aqui, ele agora vai interagir com esse setor eletromagnético. Por exemplo, né, a equação aqui, que eu posso escrever aqui, essa equação aqui, então, uma equação aqui que vai ser a divergência de E, vai aparecer aqui esse termo, e vai aparecer aqui um termo novo, que vai ter uma constante, um parâmetro, e aí aqui nós vamos ter o gradiente desse φ escalar o campo magnético. E isso aqui é o ρ sobre epsilon. A equação de Gauss do eletromagnetismo, ela já é modificada por esse termo aqui. Então a gente já começa a ver que o campo... Esse é um parâmetro do modelo. Então a gente começa a ver que esse campo magnético ele pode ser fonte do campo elétrico, mesmo na situação estática. Tá? Não é a equação que me dá rotacional de E igual a menos dBdt. Mesmo no campo magnetostático, ele pode ser fonte do campo eletrostático, através do acoplamento com esse campo φ aqui. O que esse campo φ aqui pode estar descrevendo para nós? Ele descreve para nós uma partícula que é conhecida como áxion. Esse áxion, então, ele tem uma interação direta com o fóton. O fóton está aqui. Ele se acopla às equações de Maxwell. Então, tem fenômenos, isso é um fenômeno de não linearidade. Isso aqui, essa equação já deixou de ser linear. Né? Se eu pegar uma solução em φ e B, a soma das 2 soluções não é necessariamente uma solução, porque esse termo aqui é não linear nos campos, né? Não é um termo linear. Então a gente já quebrou a linearidade. Esse eletromagnetismo já é uma versão não linear. E tem alguns fenômenos interessantes, algumas consequências interessantes que essa física do áxion pode estar trazendo aqui. Por exemplo, né, o que na literatura se chama, são os experimentos que estão sendo feitos, né, que é um experimento chamado LSW, que é um experimento que está sendo feito na Alemanha, que se chama Light Shining Through a Wall. A luz que atravessa uma parede, né? A luz que brilha, né, através de uma parede. Esse experimento LSW é um experimento feito no sentido de confirmar, ou de medir, efeitos possíveis desse campo axiônico aqui
vamos dizer, na interação eletromagnética. Então, é uma categoria de experimentos interessantes que estão sendo feitos na Alemanha, e tem também o PVLAS, que é a polarização do vácuo por laser, que são os experimentos que estão sendo feitos na Universidade de Padova, na Itália, que também estão tentando acessar esse eletromagnetismo aqui, que parece bastante promissor para descrever, por exemplo, os isolantes topológicos. Então, nós vamos trabalhar um pouco em detalhe. Esse eletromagnetismo aqui é bem interessante, tem assim, características muito peculiares. Vamos estudar aqui a propagação de ondas, ver como é que esse eletromagnetismo, assim, como é que ele se mantém, né? Como é que tem esse jogo entre campo E e campo B, e esse campo φ, como é que esse campo φ fica nesse balanço entre E e B para propagar a onda eletromagnética. Então, é um eletromagnetismo, é uma eletrodinâmica interessante, que a gente vai querer estudar aqui. Vamos dar um certo espaço aqui no curso para a eletrodinâmica axiônica. Vamos estudar também, por exemplo, a eletrodinâmica, que a Glória está falando, né? Born-Infeld, que é uma eletrodinâmica não linear. Nós temos Born-Infeld e temos Euler-Heisenberg. São duas eletrodinâmicas também de natureza não linear, bastante interessantes. A eletrodinâmica de Born-Infeld, por exemplo, tem sido estudada em conexão com a física de buracos negros, esses buracos negros com carga, buracos negros de Heisen-Nordstrom. Então tem interesse também, além de ter também, claro, interesse em física mesmo, né? Tem vários trabalhos assim, ligados à teoria de cordas que trabalham, né, com a eletrodinâmica de Born. Tem também outras eletrodinâmicas interessantes que a gente pode considerar aqui no curso, vai depender um pouco também do interesse de vocês. Por exemplo, aqui a eletrodinâmica com violação da simetria de Lorentz, por exemplo, é uma possibilidade de a gente, se quiser. São 39 eletrodinâmicas, não todas são igualmente interessantes, mas a gente pode estudar algumas delas que estão sendo mais discutidas mais recentemente na literatura, né? Por exemplo, a eletrodinâmica ligada ao bóson, a eletrodinâmica de Higgs. Como é que a gente pode, por exemplo, perceber efeitos do bóson de Higgs na eletrodinâmica? Como é que o campo de Higgs pode estar aparecendo em conexão com a eletrodinâmica? A eletrodinâmica, por exemplo, chamada eletrodinâmica escalar, que é uma eletrodinâmica bem interessante também, é uma eletrodinâmica em que os portadores de carga não são mais elétrons e pósitrons, são partículas escalares carregadas. Então, quer dizer, a carga, né, ela está associada, né, a uma partícula com spin zero. E a eletrodinâmica, vamos dizer, vetorial, que seria uma eletrodinâmica onde as cargas elas têm spin 1. Então, por exemplo, o que muda, né? Se eu tiver uma partícula carregada de spin 1, o que isso pode me alterar nas equações de Maxwell? Quer dizer, onde é que o spin ele deixa a sua marca nas equações de Maxwell? Olha para as equações de Maxwell, a gente não vê o spin do elétron. Olha para as equações de Maxwell, divergência de E igual a ρ, rotacional de E igual a menos dB dt, divergência de B igual a zero, rotacional de B igual a 1 sobre C2, dt mais B0. Acabou-se. Você não vê o spin aí, você vê as cargas escorrentes. Agora, se você muda o spin, você dá, a minha carga agora não é mais um elétron, é um meson π+. Ou minha carga não é mais o elétron, é um W+, um W-, um menos π+, ou P-, um W+, um W-. Então, onde é que isso vai deixar as marcas na equação de Maxwell? Qual vai ser o perfil da interação eletromagnética em comparação com o perfil da interação elétrica, que é uma interação do tipo 1 sobre R, né, colombiana, e os efeitos de dipolo, né, as interações tipo dipolo. Então, são questões interessantes que a gente pode discutir aqui também, conexão com o eletromagnetismo, até porque a expansão de multipolos é interessante. Hoje em dia também, além dos dipolos e dos quadrupolos, a onda gravitacional, por exemplo, ela vai no quadrupolo. O que se detectou de onda gravitacional na experiência que foi relatada em fevereiro, quer dizer, a onda gravitacional ela é um quadrupolo, porque o campo de gravitação é um tensor, não é um vetor. O campo eletromagnético é um campo vetorial. Tem um escalar, né? Um vetor. Mas a gente sabe que quando a onda se propaga livre no vácuo, esse campo aqui é zero. Quem se propaga, na verdade, é o ar. Na onda eletromagnética livre no vácuo, na verdade, a física está toda no ar. O φ é completamente apagado.
Então, é um vetor. Um vetor naturalmente define um dipolo. Mas o campo gravitacional é um tensor, ele tem dois índices, é um objeto do tipo G e J, é como se ele tem dois índices vetoriais. Então, na verdade, se ele tem dois vetores, ele é uma espécie de um quadrupolo. Mas a gente pode se perguntar, será que no fenômeno eletromagnético outros momentos de dipolo podem aparecer? Então, a gente tem hoje, né, efeitos de precisão no eletromagnetismo, mostra que a gente, além dos monopolos, dos dipolos, dos quadrupolos, a gente tem os chamados efeitos de anapolos. Esses efeitos de anapolos aqui são efeitos bem interessantes de precisão e que têm a ver, hoje em dia, né, com, por exemplo, a física de neutrinos. O eletromagnetismo de neutrinos, ele não está nem num dipolo, nem num quadrupolo, nem num monopolo, ele está num chamado anapolo. Onde é que isso aparece na expansão em multipolo? O que é anapolo? O anapolo é um tipo de dipolo, é um tipo de multipolo elétrico ou magnético, mas que está associado não só à estrutura do potencial, do campo eletromagnético em si, mas ele recebe contribuição das pontas externas. Por isso que ele é chamado anapolo. Ele não é um multipolo da expansão do eletromagnetismo. Ele recebe uma influência da matéria que está externa. Tá? Depois, então isso é uma coisa que a gente vai querer chamar. Depois tem a eletrodinâmica de Chern-Simons. Essa aqui é bastante interessante, porque essa aqui é que está por trás da supercondutividade, né, planar, e ela também está ligada ao efeito quântico-Hall, ao efeito Hall-quântico, ao efeito Hall de carga e efeito Hall de spin. Então a eletrodinâmica de Chern-Simons é bastante interessante porque ela é formulada não no espaço-tempo de 4 dimensões, mas no espaço-tempo onde eu tenho uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Essas eletrodinâmicas aqui, elas são formuladas em uma dimensão temporal mais 3 dimensões espaciais. É o nosso mundo. Né? Essa aqui, e tem uma eletrodinâmica também bastante interessante de Chern-Simons, que é ligada aos supercondutores topológicos, né, que são um material bastante interessante, que está sendo construído, ainda não se construiu no laboratório, tem só a formulação teórica, que são construídos em uma dimensão temporal e 4 dimensões espaciais. Então, é um fenômeno 5-dimensional, que pode, chamado por efeito de holografia, está dando uma física nova em 3 dimensões, né? Que é, aqui está ligado ao chamado supercondutores topológicos. Então essa matéria nova que está se descobrindo, essa matéria chamada matéria topológica, né? Que é uma matéria, digamos, que mostra, né, que os efeitos elétricos, que mostra que a superfície de um material pode ter propriedades muito diferentes do material em si. Né? No caso do isolante topológico, está ligado a essa eletrodinâmica psiônica aqui. Né? Esses isolantes topológicos eles foram construídos teoricamente em 2006, mas foram produzidos em laboratório em 2009 e foram descobertos experimentalmente em Natura em 2012. Esses isolantes topológicos são um material muito interessante, que a eletrodinâmica normal não consegue explicar. São materiais, né, que se você olhar a parte interna do material, olhar o material no seu volume, ele é um ótimo isolante, mas a condutividade é excessivamente boa na superfície. Então ele é um material que é isolante no volume e o efeito de condutividade dele é um efeito superficial, por isso a gente chama de efeito topológico, porque a topologia ela não mede o interior, a topologia está mais ligada às fronteiras, né, da variedade, do espaço. Então, esses são os isolantes topológicos. E os supercondutores topológicos também, eles são condutores no interior ou até mesmo isolantes no interior, mas na superfície eles se tornam supercondutores. Então, o efeito físico importante acontece só na superfície do material. Então, esses são materiais, essa é a chamada matéria topológica. Isso tem sido possível construir por causa dos avanços na nanotecnologia. Você consegue agora entrar no material e construir, alterar a estrutura de bandas dele. Então, pela topologia da banda, né, da banda de elétrons, da banda de condução, da banda de valência, é que a gente cria isso. Então, apareceu uma classe nova de materiais, metais de Weyl, semimetais de Weyl, metais de Majorana. Agora a matéria condensada está passando na frente da física de altas energias em construções teóricas. Tem uma série de materiais que são materiais, assim, você está realmente construindo uma realidade que não existe ainda,
E aí, então, a teoria está bastante à frente dos experimentos. Então, os isolantes topológicos foi uma história bastante interessante nessa maneira de fazer física, que não é só a maneira de fazer física da física de altas energias, em que você prevê a partícula e 60 anos depois você descobre, né? Como foi o caso do neutrino, como foi o caso do bóson de Higgs, como foi o caso do W+, W-, que levaram quase 15 anos para serem descobertos. A matéria condensada também está nessa fase em que a entrada, né, quer dizer, o casamento que houve muito grande entre a matéria condensada e a física matemática, quer dizer, a topologia entrou na matéria condensada, a supersimetria entrou na matéria condensada, a teoria de campos entrou na matéria condensada, a teoria de Young-Mills está na matéria condensada. Então, desde que a comunidade da matéria condensada abraçou essas formulações mais teóricas que vinham da física de partículas, a matéria condensada avançou bastante nas suas previsões. Então, esses materiais todos, isolantes topológicos, supercondutores topológicos, semimetais, metais de Weyl, strange metals, metais de Majorana, semimetais de Majorana, tem uma pletora aí de matéria nova, de natureza topológica, para ser descoberta, mas que já tem uma física bem desenvolvida e muita coisa já foi descoberta, como, por exemplo, os gelos de espinho, os monopolos magnéticos, como, por exemplo, os férmions de Majorana, que se propagam justamente como efeitos de efeitos de aresta, né? Efeitos de vértice, de borda, isso, obrigado. Efeitos de borda, né, nos isolantes topológicos. Então, a gente tem uma categoria nova de matéria que está aparecendo na própria matéria condensada. Por exemplo, a fracionalização da carga com spin. Então, a gente tem sistemas de matéria condensada que só tem elétrons, tem um gás de elétrons. Quando você vai olhar esse gás de elétrons, você vê diferentes ondas se propagando nele. Aí você vê uma onda que é neutra e que tem spin. E vê uma onda que é carregada com spin zero, o que a gente chama de fracionalização do elétron. É como se o elétron se quebrasse em duas estruturas diferentes. Uma que só carrega a carga e a outra que só carrega o spin. A que carrega a carga tem spin zero, é o que nós chamamos de holons. E a que carrega o spin e tem carga zero é o spinon. Então, são novas estruturas também que a física de matéria condensada tem apresentado, porque ela conseguiu baixar a dimensionalidade. Você consegue construir hoje um grafeno que é basicamente bidimensional. Você conseguir essas linhas, né, esses tubos, esses nanotubos que são praticamente unidimensionais. Então, essas categorias da matéria, elas só aparecem em dimensões muito especiais. Então, isso tudo pede como que nós vamos entender a fracionalização do elétron dentro de uma visão maxwelliana. Jamais. Até quando a eletrodinâmica trabalha com um problema de baixa dimensionalidade? Até com duas dimensões espaciais? Uma dimensão espacial. O máximo que chega? Zero dimensão espacial, não chega não. Mas uma dimensão espacial. Você tem aqueles chamados quantum points, né? Que poderia ser pensado como zero dimensão. Mas assim, o que você tem de resultado experimental apurado é para as linhas, quer dizer, materiais unidimensionais, um espaço, um tempo, quer dizer, uma dimensão temporal. Uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Isso aqui você tem física para isso. Aí você tem física para uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais. Então aqui a gente tem os High-C, a gente tem aqui o grafeno, né? Depois a gente tem física, né, normalmente para uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais, que é o normal. E agora a gente está construindo física para uma dimensão temporal e 4 dimensões espaciais, que são os supercondutores topológicos. Isso é uma coisa interessante, porque parece que a física do supercondutor topológico aqui no nosso mundo ela é regida por uma dimensão extra. Então você começa a ver efeitos de extra-dimension na matéria condensada. É um sinal do tempo, né? Porque você está fazendo medidas, você tem medidas cada vez mais precisas também. Então isso, vamos dizer assim, pode ser uma parte do nosso curso. Eu estou como aqui um garçom, estou trazendo a la carte. Vocês é que vão escolher. Vocês podem escolher, de repente eu não vou dar na aula. Você vai, professor, eu quero passar o semestre estudando eletrodinâmica de John Science. Esse curso aqui não trabalho na pós-graduação, nesse regime disciplinar de listinha, entrega semana que vem. Prova marcada, tem prova, essas coisas eu não faço. Isso aí todo mundo aqui é adulto, eu não vou ficar fiscalizando a vida de ninguém. Quer fazer isso? Eu dou muito exercício. Uma aula eu dou 5, 6 exercícios, mas não precisa me entregar. Se quiser me entregar, eu vou ler, vou corrigir, mas eu não cobro nada.
Tá? Não tem cobrança, é um curso para ser feliz. Não é um curso de extermínio, não é um curso... Porque o cara começa a contar, aí tem prova de mecânica quântica, tem prova de eletromagnetismo, tem prova de quadro. O cara começa a virar aluno de graduação, aí falta aula de eletromagnetismo. Na véspera da prova não vem ninguém, só vem o dólar. Tem prova... Cara, isso é um ambiente de graduação. Só vem o fumador e o perguntador. Aí tem prova de não sei o quê. Como eu não dou prova, a minha aula tem mais baixa frequência, por isso que a gente resolveu gravar. Né? Então, gravo porque ele evita, que ele não quer ver, não precisa nem vir, vem aqui só no dia de me entregar a avaliação, não tem problema. Então, eu não faço questão de presença, não faço questão de obrigar o cara a estudar minha matéria, diz, não, eu quero que o cara estude a minha matéria. Então, eu dou 20 exercícios para a semana que vem. Não faço questão de angariar a atenção de ninguém através de listas de exercícios. Se o curso é bom, a gente estuda. Se o curso é bom, motivo, eu lá em creche fui educado assim. Todos os cursos que a gente fazia eram sem prova, a prova era só no final do curso. Então você passava, às vezes, 3 meses estudando uma coisa que você queria aprender. Você não tinha que entregar lista de nada. Você tem que fazer a prova lá no final do semestre, faz uma prova oral. Então você tinha tempo de se preparar, de meditar. Mas aí o cara começa a fazer lista de exercícios. Aí lá fica a formação toda picotada. O cara estuda essa semana eletromagnetismo, aí semana que vem vai estudar só quântica. Aí fica 2 meses sem estudar eletromagnetismo, que vai ter prova em julho, ele vai estudar. Isso não é formação de pós-graduação, isso é ensino médio. Todo mundo ciclo básico. Então, eu não trabalho com essa coisa. O curso aqui é total liberdade. O cara pode falar, professor, eu vou assistir tuas aulas, eu quero passar esse semestre estudando isso aqui. Então, pega isso aqui, eu dou boas referências, boas teses. O cara vai passar um semestre estudando isso porque ele tem algum interesse, que é dele. Ou serve para a tese dele, ou ele quer aprender. Sei lá, então, o curso, vocês têm, vou mandar a lista dos 39 eletromagnetismo para vocês, e vocês, cada um pode se associar a um. Vou passar um semestre. E eu vou fazer aqui no curso alguns deles para mostrar como se ataca certas técnicas. Né? Por exemplo, um precisa mais de teoria de grupo do que o outro. Por exemplo, um precisa mais de análise diferencial do que o outro, de análise vetorial do que o outro. O outro pode pedir um pouquinho mais, sei lá, pode pedir geometria diferencial. Se a gente quiser acoplar, por exemplo, eletromagnetismo, estudar eletromagnetismo de um buraco negro carregado. Aí eu preciso colocar um pouco mais de geometria diferencial. Então tem muitas coisas que o eletromagnetismo pode trazer para vocês, né? Por exemplo, esse semestre eu quero fazer uma coisa que não tem pela literatura, que pode ser interessante, que é a expansão de multipolos para o grafeno. Fazer isso pode ser um trabalho que a gente pode fazer. No semestre passado, no meu curso, o Google, o Gustavo, que vai ser o monitor, ele conseguiu fazer um paper em cima do curso. A gente sugeriu certas questões e ele buscou uma questão ali que ele está publicando agora o trabalho dele. Então o curso serve também como um laboratório para vocês produzirem ideias de vocês também. Então o ambiente aqui é assim que eu trabalho, tá? Não é um curso de cobrança, é um curso que eu acredito que as pessoas, se as pessoas estiverem interessadas, as pessoas vão estar ligadas ao curso. Se não tiverem, também não precisa fingir que vem a aula, não precisa... porque às vezes o estudante entra nessa, cara. O cara aparece, eu vejo às vezes a briga que tem para ir a uma aula. Mas você hoje, cara, isso é a maior humilhação para um professor. Quando nos bastidores os estudantes estão brigando para garantir... O semestre passado teve um curso que teve frequência 0 em 3 aulas. Quer dizer, é horrível para o professor isso, que ele fica, não, agora você vai, porque senão vai pegar mal. Cara, chegar a esse nível de miséria é a pior coisa que o professor pode querer, né? Tem que ter recrutamento para ir na tua aula. Então o curso é bom por si só. Não precisa ter prova, não precisa ter lista, precisa ter física. Se vocês estão interessados em física, qualquer curso pode ser bom, mas qualquer curso pode ser ruim também, se o cara estiver interessado em passar. Eu quero fazer a gente vai passar burocraticamente, agora esqueço tudo aquilo. Hoje você tem que ser aluno de graduação do Brasil, porque nem no exterior é assim. Infelizmente, o nosso sistema de avaliação é péssimo para o nosso sistema de universidade. É horroroso esse sistema de crédito, as pessoas estudam para passar, fazem 5 disciplinas ao mesmo tempo. Mas eletromagnetismo, mecânica quântica. Cara, o que você estuda? Você faz lista, sempre que eu fui aluno de graduação aqui, você faz lista o tempo todo. Eu tive um curso na PUC que eu cheguei ao delírio de fazer 14 provas de curso. Eu tive 14 provas, era uma prova por semana. Eu não entendo até hoje o que o professor tinha na cabeça. Ele queria que a gente pensasse nele 24 horas por dia, porque toda semana tinha prova. Eu fiz 14 provas num semestre desse curso. E foi uma porcaria de curso. E foi o curso que eu menos aprendi. Então, esse tipo de coisa a gente não está construindo aqui. Aqui é um lugar de gente séria. Tá? Eu estou colocando isso porque para vocês não se sentirem obrigados a vir às aulas. Tá? Não faço questão de presença, não vou prejudicar ninguém porque eu não apareci. Eu tenho um aluno que hoje, março, ele veio falar comigo que ele não conseguiu terminar o trabalho de eletromagnetismo no ano passado. Então ele estava até com medo de falar comigo. Eu falei, cara, medo de mim?
Fez, não fez porque, cara, me entrega mesmo, não tem problema. Então eu não faço questão, eu estou deixando vocês à vontade porque existem matérias de pressão. Então tem matéria que o professor quer que vá à aula, cobra lista, cobra prova, então vocês ficam muito divididos. Aqui não tem isso, aqui tem aula, tem material, tem discussão, o Dória sempre faz pergunta muito além do programa, para a gente debater. Aqui existe uma atmosfera de debate, de coisa séria. Agora, estou tentando trabalhar com vocês dentro desse cenário, né? Não um cenário babaca, de ter que ir aula para poder passar, fazer prova, para entregar lista e larga tudo, porque não, se você quiser pegar ou não quiser estudar nada também é problema teu. Faz avaliação, passa, que eu não vou reprovar ninguém também, não vou reprovar a esse ponto, vou dar um D para alguém aqui, horrível, né? Então, o cara depois vai se ver com a vida. A física vai te cobrar, ou seja, hoje ou daqui a 10 anos, a física sempre te pega. Então, você tem uma hora que você tem que saber. Não adianta enganar a física, a gente engana o professor, mas não engana a física. Então, fiquem à vontade, tá? As aulas são gravadas, semanalmente o rapaz que faz o processamento das aulas, acho que o Tchalka está chamando semana que vem, né, pai? O Tchalka, a gente trabalha assim, as aulas da semana são disponibilizadas na semana seguinte, a partir de quarta-feira. Então, geralmente eu dou aula quinta, quarta, sexta, sábado, aí os Tchalka trabalham na domingo e na segunda, terça ou quarta-feira as aulas já estão disponibilizadas. Então, vocês podem assistir as aulas com uma semana de defasagem em relação ao curso, tá? Não precisa ter presença. Eu claro, não estou mandando ninguém embora, tá? A presença de vocês é bem-vinda porque gera discussão, pergunta, debate. É isso que eu estou interessado no curso. Eu não estou interessado em fechar um programa que eu tenho que mandar lá para a CFC, dizer, cumprir isso para a CAPES, né? Avaliar. O programa é eletromagnetismo na sua amplitude máxima. Tá? Então, não sigo já, tem vários livros que eu já citei, né? Ou vocês vão encontrar nas aulas também. Então, pré-requisito, vamos chegar no pré-requisito. Como eu quero fazer um curso assim, mais avançado, todo semestre a gente pede um pouquinho de tempo, fazendo um grupo de Lorentz, fazendo formulação covariante, tem muito estudante que chega aqui sem saber a formulação covariante quadridimensional. Então, aí não sabe o grupo de Lorentz, aí o cara não sabe tensores, aí o cara não sabe espinores. Então tem uma série de coisas que podem ser, claro, sabidas da graduação. Geralmente eu dou esses cursos aqui para iniciação científica. Então, no Professor Global, não sei se todo mundo conhece o site aí, né, que é www.professorglobal.com.br. Tem um Professor Global antigo que é .cbpf, esse está totalmente defasado. O Professor Global que está atualizado semanalmente é esse aqui, .com.br, e lá tem um link que é Física Pós-Graduação. E dentro desse link vocês vão encontrar uma variedade imensa de cursos, né? Tem as atividades de verão que estão lá registradas, todas as aulas que a gente dá no verão estão registradas desde 2010. Tem curso de eletromagnetismo, eu estava olhando hoje para falar com vocês, tem um curso de 2012, tem um curso de 2013, 2014, tem um curso de 2015. Então tem 4 cursos de eletromagnetismo gravados ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, em outros cursos eu discuti muito bem funções de Green. Em outros cursos eu devotei um pouco mais de tempo para a equação de Dirac e Fermi de Majorana, porque foi a época que surgiram os isolantes topológicos. Então, esses eu vou sugerir a vocês o seguinte, que eu não queria usar muito tempo do nosso curso para ficar fazendo toda a explicação de como é que se formula os espaços de Minkowski, índices contravariantes, índices covariantes e a passagem da formulação matricial. Então isso tudo tem muitas aulas, todos os meus cursos de eletromagnetismo que vocês olharem, vocês vão ver que tem pelo menos uma série de 5 ou 6 aulas de 4 horas, quer dizer, tem sempre um total de 20 horas, 16 a 20 horas de formulação covariante e grupo de Lorentz. O curso que eu acho que ficou mais em cima, que eu consegui fazer os cortes e fazer a coisa de uma maneira mais eficaz possível, foi o do semestre passado, 2015-2. No curso de eletromagnetismo 2015-2, da aula 2 até a aula 6, eu faço só formulação covariante e grupo de Lorentz. Nas aulas iniciais eu falo um pouquinho de antidecíter, depois eu vou para o grupo de Lorentz. No curso, por exemplo, de 2012-1, eu passei bastante tempo, estudamos muito em detalhe a equação de Dirac, porque havia interesse de se compreender em Fermi de Majorana naquela época. Então, os cursos, se vocês forem olhar, os mesmos cursos que eu dei, eles têm ênfases distintas. Tem um curso, para quem nunca estudou tensor ou não sabe manipular bem com tensor, tem um curso meu chamado Teoria de Grupos, que eu dei para iniciação científica aqui em 2012 e 2013, tem 27 aulas sobre
introdução aos espinores, às álgebras de Clifford e aos grupos de rotação e aos tensores. Então, nesse curso a gente trabalha bastante a parte tensorial, a teoria de grupo, que é fundamental para a teoria clássica de campos. A teoria de grupo é fundamental. A teoria de grupos é fundamental para qualquer parte da física. Não se faz física sem teoria de grupo. Então, eu vou supor que isso aí, como semana que vem não tem aula, vocês têm praticamente 15 dias daqui para a próxima aula, eu vou deixar esse tempo para vocês procurarem. O que eu gostaria de já poder entrar aqui falando para adulto é um pouco da parte de tensores, a introdução aos espinores, um pouco da teoria de grupo, mas sobretudo também formulação de espaço eletromagnético. Eu não vou fazer o curso de eletromagnetismo, eu vou sempre trabalhar no eletromagnetismo na versão covariante e depois a gente faz a projeção para o espaço-tempo usual. Então porque isso dá muito mais técnica para a gente formular a teoria de eletromagnetismo que a gente quiser. Então a formulação do espaço de Minkowski, junto com a formulação baseada nas simetrias, ela é muito mais rápida. Porque eu prefiro esse semestre usar menos tempo para esse tipo de, que eu chamaria de pré-requisito, e gastar mais tempo na teoria eletromagnética mesmo, estudando o essencial de cada um dos modelos que a gente eleger aqui, que achar interessante. Tá? Então, como pré-requisito, eu vou colocar as aulas que tem nos cursos de eletromagnetismo precedentes. Tá? Tem um link dentro do Física Pós-Graduação, tem um link que é só eletromagnetismo. Então, tem lá, eu acho que 4 ou 5 cursos de eletromagnetismo que eu dei. Tem curso de teoria de Mills, tem muito curso. Tem os cursos de verão, o Sebastião deu agora um curso de monte de integrais de caminho, tem lá, o Dória deu um curso sobre a eletrodinâmica não linear, tem muita escolha de curso. Então, o pré-requisito ideal para nós aqui seria vocês saberem manipular razoavelmente bem com a formulação covariante no espaço de Minkowski. Então, eu colocaria isso aqui como sendo uma coisa que nós ganharíamos bastante tempo se não tivéssemos que fazer tudo de novo, até porque eu já fiz em outros cursos e está gravado. Então a ideia é nunca repetir o mesmo curso, é sempre fazer um curso, né, em cima do outro. Como isso aí é material que alguns já viram na graduação, mas se tiver alguém que tem dificuldade, nesse semestre passado teve gente com muita dificuldade nisso, então eu abri um curso para isso, eu botei 4 aulas do curso em cima disso. Mas como eu acho que eu consegui fazer de uma maneira mais objetiva, eu vou supor que vocês possam pegar, para quem não conhece, pegar a formulação covariante. Outra coisa é a parte de funções de Green. Esse semestre agora, no verão, eu dei um curso de introdução às funções de Green para o pessoal da graduação, para alunos de graduação. Falta ainda uma aulinha para eu terminar só, que a gente tem que marcar, né? Nós aí temos que marcar. Falta uma aulinha. Mas esse curso aqui eu tentei fazer ele o mais introdutório possível, cara saber como mexer, o que são funções de Green, mexer com a função de Green em diferentes situações, em diferentes espaços, em diferentes dimensões. Então, esse curso aqui está registrado na nossa plataforma Professor Global com atividades formativas de verão, aqui atividades formativas de verão 2016. É um curso meu que está lá sobre funções de Green. Depois, nos outros cursos de eletromagnetismo que eu dei, tem sempre também uma parte boa, sempre de 4 a 5 aulas, assim, eu gasto 10, 12 horas fazendo funções de Green. Então, esse curso, tem muito material aí registrado sobre funções de Green. Então, eu acho bobagem a gente ficar abrindo todos os cálculos aqui, fazendo aquelas integrais de resíduo, né? Porque estão feitos aí nesses cursos. Então, vocês podem pegar dali, certo? Então, eu vou supor que mais ou menos isso aí seja com tensores, formulação covariante, funções de Green. O curso tensores está onde? Está dentro de teoria de grupos. É um curso que tem, dentro do Professor Global também, tem um curso meu lá, teoria de grupos, que é um curso que eu dei, foi entre setembro de 2012 e abril de 2013. Setembro de 2012 até abril de 2013, são 27 aulas. Claro que ninguém precisa assistir as 27 aulas, né? Mas o cara pode selecionar dali, pensar ali o que ele achar mais interessante ler, quando o cara não souber. Eu tentei trabalhar nesse curso bastante o conceito de espinores, porque é uma preparação muito boa para as equações de Dirac. No curso aqui, tem muitas aulas sobre a equação de Dirac que eu dei por aí afora, mas eu não vou fazer isso. Eu dei um curso uma vez de graduação no ano passado, foi a iniciação científica, foram 10 aulas sobre a equação de Dirac. Mas esse semestre agora eu vou preferir, aqui no curso, reabordar as equações de Dirac dentro do curso. Eu não vou pegar material antigo, porque eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente.
Então, eu vou gastar um certo tempo aqui na equação de Dirac e, sobretudo, nas equações de Prokop e nas equações de Klein-Gordon, para a gente poder abordar certos aspectos que são ou comuns ou são de peculiaridades, né, no caso do eletromagnetismo. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Esse semestre eu vou colocar uma carga de pré-requisitos, né, um pouquinho maior, mas nesse sentido, assim, coisas que eventualmente não são muito complicadas, que seria uma matéria de graduação, porque é uma pena que no Brasil você deu muito pouca teoria de grupo na graduação. Teoria de grupo, uma vez lá em Juiz de Fora eu dei, né, teoria de grupo para o segundo período, o Shapiro me chamou, eu fiz lá um curso de teoria de grupo com o pessoal do segundo e terceiro período, e a gente terminou com a equação de Dirac. A teoria de grupo te leva naturalmente para a equação de Dirac. Então, são coisas muito simples que você pode fazer na graduação. E o cara na graduação aqui perde muito tempo resolvendo integral, né? Coisa que a gente passa, às vezes, um semestre calculando integral de tudo quanto é jeito, análise vetorial, teorema de Stokes, faz uma vez na vida, num exemplo bem feito, um exercício. Mas às vezes a gente passa, faz prova, perde muito tempo, e às vezes estudando a mesma coisa. Você faz mecânica 1, mecânica 2, depois faz mecânica do Simon, depois faz mecânica do Goldstein. É uma enxurrada de mecânica, por que você não faz uma só? Então a gente sacrifica muito o curso de graduação com repetições inúteis, né? Aí chega aqui de novo, tem mecânica clássica, tem eletromagnetismo, um absurdo. É um absurdo no curso de pós-graduação você ter curso de eletromagnetismo, isso não justifica. A não ser nos Estados Unidos, né? Porque eu acho que não são um bom exemplo para formação. Tem muito prêmio Nobel lá, né? Mas não acho que seja a melhor formação. Acho que a formação europeia é muito mais sólida e o cara aprende cada coisa uma vez só e bem. Uma vez só e bem. Quando o cara chega na Itália, terceiro ano de física, quem vai fazer partiu já tem interações fundamentais, tem QCD, já faz esses cursos todos na graduação. O cara que vai fazer matéria condensada já faz mini-body. Então, quando o cara termina o quarto ano de física, o cara está com todos os cursos que são nível de mestrado e quase doutorado prontos. Aí o cara vai trabalhar cursos mais avançados, obviamente, e vai trabalhar na tese. Acho que aqui a gente perde muito tempo. Tem eletromagnetismo aqui, cara. Você faz eletromagnetismo a vida inteira. Lembro quando eu cheguei na entrevista do doutorado, por olhar meu currículo, falaram, você só estuda isso no Brasil? Eletromagnetismo e mecânica quântica. Eu tinha 5 mecânica quânticas, eu tinha eletromagnetismo 1 e 2 na graduação, 3 e 4 na pós. Mecânica quântica 1 e 2 na graduação, 3 e 4 na pós. Mecânica 1, mecânica 2, mecânica 3. Os caras falaram, e você, o que você sabe de física? Eu tive que, para fazer, no doutorado, eu tive que pegar curso da graduação de interação fundamental. Fui para a Universidade de Trieste pegar curso de terceiro ano de estrutura da matéria, que era interação fraca. Então a gente vê, é possível, eles não são melhores do que nós. Eu não sei porque que no Brasil se insiste tanto nessa repetitividade das matérias. Depois ainda pega o Jackson de pós-graduação, que atravanca, Cara, se você for fazer um curso do Jackson como se deve, com pressão, lista e prova, você só faz isso. Cara, você abre um problema do Jackson, né? Leva horas para resolver. Aí você vai dizer, no meu tempo a gente pegava do capítulo 1 ao capítulo 5 era eletromagnetismo 3, depois pegava do capítulo 6 ao capítulo 10 ou 11, que era eletromagnetismo 4. Aí você saía dali, o que eu fiz? Ia de onda e ressonância, não usei nada daquilo no mestrado, nada no doutorado, e muitos de vocês também não. Então é esse tipo de corte que eu estou fazendo aqui. Vou pegar esses pré-requisitos aí para a gente pegar um curso mais avançado. Vocês têm que sair, qual é a habilidade que a gente espera de um cara que sai desse curso? O cara vai pegar e falar o seguinte, eu tenho uma ideia, eu vou propor um eletromagnetismo diferente. Eu sento, me dá um papel branco, uma caneta, eu vou construir o meu eletromagnetismo. É isso que vocês têm que sair daqui sabendo. Construir o seu próprio eletromagnetismo. Nem que seja um toy model, um modelo de brincadeira que não serve para nada, mas você tem que ter a capacidade de construir o teu eletromagnetismo de acordo com os teus princípios de vida. É isso que a gente exige. O resto é calcular integral. É uma coisa que eu não faço em curso, não é humilhar vocês calculando integral. Humilhação por um de 23 anos, ver um professor resolver integral no quadro. Derivar, integrar, expandir em série de Fourier, ou pegar, sei lá, funções de Bessel. Isso tudo, cara, isso aí são coisas íntimas, né? Se meter na vida de você. Cara, o cara que souber resolver integral a esse ponto, eu não vou convencer ele que Deus existe. Problema. Então, eu não vou fazer esse tipo de coisa aqui. Conta pra gente a argumentação mais formal, simetria, argumentação mais estruturalista. A integral, eu acredito que todo mundo meio resolve.
Eu adoro, e passo o Maple 19 para você. O Maple resolve qualquer integral, resolve qualquer equação diferencial. Você sabe que hoje está sendo lançado o Maple 2016. Sei, hoje? Hoje. No Canadá? É um lançamento mundial, né? Sei. E o Edgardo é um colega nosso, que é um desenvolvedor de Maple. Ele desenvolveu um pacote de física, uma parte com gravitação, em comemoração ao ano passado. 100 anos da gravitação, né? Então ele tem um painel agora, você bota ali no painel, cara. senta no painel, sabe aquelas provas do Tion, né? De gravitação, que era uma tarde toda. Abaixar e levantando o índice. Senta ali no painel, quer fazer um filme de Cristóforo, você aperta ali, ele já resolve. Tudo automatizado. Mas é tudo em painel, assim, Sei. Quer dizer, você não. Não basta ter fazendo isso. isso. Isso para saber o exemplo das outras áreas, que é para uma integral. Na equação física também tem painéis. Você começa a equação diferencial. Você joga lá no painel, o painel diz, essa aqui é desse tipo, daquele tipo, então resolve assim, essas sugestões, é tudo na base do painel. A gente tem que aproveitar isso. Claro que todo mundo resolveu uma integral uma vez na vida, né? Não vamos pegar uma pessoa, integrar, ela vai aprender, só sabe o que o Maple faz, é claro. Não, todo mundo estudou uma integral uma vez na vida, todo mundo expandiu em série, todo mundo pegou uma função de Legendre, Chebyshev, Gegenbauer, todo mundo passou por esse período de penitência, todo mundo fez essa penitência uma vez na vida. Mas é faz uma vez, um exercício de função diversa, acabou. Um exercício de polinômio de Legendre, um harmônico esférico, acabou. Mas agora você ficar fazendo 30 exercícios da mesma coisa, cara, você adormece o teu cérebro fazendo besteira, expandindo o cérebro, afetando o coeficiente, e a física, acabou. Que física eu estou fazendo? A não ser fazer simbologia, né? Mexer com símbolos, operar símbolos, e aí você vai às vezes discutir física, a pessoa não faz a mínima ideia do que ela calculou. Às vezes, eu sei disso por mim, porque eu, no meu mestrado, passei por essa experiência. Eu calculei coisas que eu não sabia exatamente o que eu estava calculando. Eu calculei tanta coisa, usei computador, usei a mão, usei tudo, cabeça, mão, pé, para ir no RDC, buscar cartão, perfurar cartão, fiz tudo, cara. E no final, o que eu estou fazendo? Eu não sabia a essência da física que eu estava fazendo. Então, às vezes, quando a gente faz muito cálculo, assim, esse cálculo braçal, que uma vez na vida você isso eu aprendi bastante lá no grupo do professor Salar. Um exercício bom, uma vez na vida, de cada coisa. Depois, cara, é o trabalho que vai te ensinar as coisas. Você vai aprender trabalhando. Você vê uma vez na vida. Agora, às vezes a gente passa um curso inteiro resolvendo integral de resíduo. Coisa que o Maple faz para você em um segundo. Aí você faz, integra em cima de um gato, integra em cima de um elefante. Aí eu vejo russo de integração de resíduos, você desenha um elefante, aí você vai fazer a integração, contorna um elefante com a tromba desse tamanho. Isso te leva aonde? Viva uma vez. É esse tipo de coisa que eu acho que a gente peca muito aqui no Brasil. A gente peca muito tempo resolvendo integral. Se você for olhar, contabilizar as horas de curso de física que você leva resolvendo integral e aprendendo funções especiais, que está tudo catalogado no Maple. E aí quanto tempo que você devota a modelagem? Você construiu o teu modelo, o que é ela? Ela que... Tem um outro programa aqui do Brasil, é tempo de programação. Pronto, cara, faz isso. Só para falar para o pessoal conhecer do meio, por exemplo, na Oxford tinha um conjunto de subrotinas de Fortran, famosa. Nossa, subrotina, tá certo? O que o meio foi lá, comprou? Você vai fazer um cálculo numérico, tem aquelas que estão por baixo. Você faz um cálculo. Então, em vez de você dizer, claro que se o meio não fizer, daí você vai ter que fazer. Mas esses softwares estão lançando, o meio que está saindo hoje, ele está fazendo um cálculo numérico melhor que o meio que está fazendo no ano passado. Então você vai lá com o teu joystick e aperta. Agora, se você resolver fazer integral à mão, resolver fazer... A gente supõe isso, né? Você já passou pelo período de resolver integral, mas agora você numa pós-graduação, ficar ensinando a integrar por resíduo, fazer uma integral de Fourier, aí você pode levar 2 aulas para calcular uma função de Green, né? Uma função de Green, um fóton macio. A função de Green, sei lá, avançada ou retardada, você pode levar 2 horas, porque aí você tem que fazer um monte de transformação de variável, com funções hiperbólicas. Cara, quem que não sabe isso? Tudo bem, você está lá no livro, você vê, ou está no meio, o meio vai, vamos trabalhar outras possibilidades, né? Como é que você pode interferir no modelo? Que termo eu posso colocar
Que consequência ele vai ter? Isso que a gente está esperando, né, como estudante de pós-graduação, que ele desenvolva essa habilidade de construir modelos, de testar os seus próprios modelos e confiando, né, que tem o meio. Claro, uma hora ou outra você precisa resolver, às vezes o meio te dá uma resposta que Mas você nem não sempre o meio confia. resolve. Oi? Nem sempre o meio resolve. Também, pois é. Aí você tem que buscar um método de aproximação, aí vem aquela jogada do físico, né? Pega um oscilador harmônico, faz aquele, a máxima criatividade que a gente tem é botar o termo linear, lineariza, na dúvida lineariza, isso resolve um monte de coisa. Mas esse tipo de, às vezes, de atitude que a gente tem que ter diante de um problema. Quando você está fazendo a tua pesquisa, vem uma equação brutamonte que você não consegue resolver e o meio te dá uma resposta absurda, você sabe que a resposta é absurda, aí você tem que começar a pensar, como é que eu vou enganar a teoria? O que eu faço? Tiro esse termo, jogo esse termo, expando aqui, pego a primeira ordem, até que ordem eu posso ir? É isso que... Aí isso o computador não faz para você. Tem umas coisas que eu falo para o professor. Às vezes eu tenho 100 equações. No sistema de engenharia, eu mesmo fiz 100 equações. Esses softwares... Acopladas, né? E não lineares. Esses softwares identificam que aquelas equações podem ser em 4 só. Pode ser o quê? Eles identificam que aquelas 100 equações... cai em 4 categorias. Cai em 4 categorias, entendeu? Entendi. Só isso te ajuda muito. Já é um grande trabalho. Você não teria que ser um matemático especializado para entender como reduzir, né, em 4 fundamentais. Bom, beleza. Se alguém tiver interesse em estudar monopólios magnéticos, até por causa assim, do boom que isso tem tido na matéria Eu estava justamente pensando em propor isso. Primeiro tem que propor as antenas fractais do trabalho, aí de fundamação. Dei uma olhada na literatura de fundamação. Aí já estava articulando a segunda proposta, a proposta substituta de monopólios magnéticos. Né? Já comecei a estudar os ótimo. Por exemplo, uma coisa interessante que tem aí, que tem até livros sobre o assunto, é a eletrodinâmica fractal. A eletrodinâmica num espaço-tempo, um cálculo fracional. Quer dizer, as equações de Maxwell agora não são feitas mais com operadores. Eu até mandei um trabalho para você, né? Você tem um cálculo fracional, você tem derivada de ordem alfa, onde alfa é um número entre 0 e 1. Derivada de ordem meio, derivada de ordem terço. Então isso é uma coisa interessante em conexão com esses espaços fractais. E tem muitos resultados interessantes saindo em cima disso. Tem revistas especiais, sobretudo essas revistas de eletrodinâmica que publicam artigos de não linearidade, elas estão muito ligadas também a esse cálculo fracional. Então a eletrodinâmica fracional é uma coisa interessante, que tem sido usada bastante. Então, eu vou mandar a lista para vocês, né, nesse livro, eu mando a lista, e aí vocês podem se afeccionar, né, se afiliar a um tipo de eletromagnetismo. De repente a gente pode usar ele aqui na aula, ou vocês podem estudando ele paralelamente por conta própria, estudar um eletromagnetismo que possa ter a ver com a tese de vocês, ou com o interesse de aprender alguma coisa mais a fundo, né? Então, o programa é esse, né? O programa mais ou menos é livre, né? O programa é iterativo, vocês que vão escolhendo, né? Tipo um Big Brother aqui, né? A gente vai trabalhando dia a dia, não tem programa fixo, tá? Isso aí deixa o curso muito enrijecido. E aí você, pronto, mês que vem tiver uma descoberta interessante, a gente pode tentar desviar o curso daquela coisa. Esse ano eu vou querer, na expansão em multipolos que a gente vai fazer, eu vou querer aproximar o máximo possível o eletromagnetismo a onda eletromagnética da onda gravitacional. Ver até que ponto, por exemplo, ondas gravitacionais podem se transformar em ondas eletromagnéticas e vice-versa. Vamos aproveitar então, né, esse momento rico aí da astrofísica, né, dessa fusão de buracos negros, para ver como é que fica a discussão do eletromagnetismo nesse cenário de ondas gravitacionais. Então, isso a gente vai fazer mais à frente. Método de trabalho, já expliquei a vocês. Cada aula, geralmente, eu deixo muitas tarefas, eu chamo de tarefa. Muitas vezes, numa aula, eu deixo 8 tarefas, mas aí eu não cobro, tá? Vocês podem escolher 1 ou 2 para fazer, se quiser trabalhar em grupo. No meio do curso, geralmente é no final de maio, início de junho, eu dou, vamos dizer, uma pseudo-avaliação, que eu chamo de autoavaliação. Não é para contabilizar a nota, né? É só para vocês mesmos fazerem uma autoavaliação. Eu dou algumas questões, né? Proponho algumas questões, são grandes em geral, assim, as pessoas levam, boto para resolver na aula, mas as pessoas levam às vezes 10 dias, 2 semanas para resolver em grupo. Não precisa resolver pessoalmente, não. Mas é só para vocês testarem até que ponto vocês estão dominando
a matéria. Não é para saber se vocês sabem. Eu não quero saber se vocês sabem. É vocês que têm que saber se vocês sabem. Eu jogo as coisas para vocês se autoavaliarem. Então, geralmente tem funcionado. O cara acha, pessoal, estou vendo que realmente eu não entendi essa parte de tensores, ou eu não entendi essa parte das simetrias, não sei trabalhar direito com as simetrias. Então, eu dou essa que eu chamo de verificação, né, ou autoavaliação, de um dia de aula, que geralmente é um dia que eu viajo. Para vocês trabalharem em grupo, aí podem trabalhar em grupo, usar computador, consultar tudo. Geralmente, a média, o pessoal leva 2 semanas para conseguir me entregar os primeiros resultados. E eu sempre deixo uma questão que é para vocês criarem. Eu dou os conteúdos e falo para vocês organizarem uma proposta de uma questão em cima de certos conteúdos, para ver se vocês estão realmente sabendo manipular os assuntos. Então, essa autoavaliação, ela acontece no final de maio, início de julho, mas não é para mim, não é para efeitos de eu contabilizar se vocês sabem ou não sabem. É para vocês se reposicionarem dentro do curso. E depois, no final do curso, eu cobro de vocês um essay. Esse essay é uma espécie de uma pequena monografia, cada um escolhe um tema, em junho mais ou menos, e tem até o final de julho para me entregar. Então isso é pessoal, cada um escolhe o seu. Em geral, não precisa ser do curso em si, não precisa ser uma coisa 100% em cima do curso. Geralmente as pessoas fazem uma ligação daquilo que estão estudando para a tese com o curso. Então o cara escolhe, às vezes o cara está estudando um assunto da tese, um cara do ICRA, por exemplo, pode estar estudando ondas gravitacionais. Então, ele vai fazer um essay relacionando ondas gravitacionais com ondas eletromagnéticas. Ou então tem um cara na matéria condensada, que está estudando, sei lá, vidros de spin. Aí ele vai tentar fazer uma relação entre, por exemplo, vidros de spin e, por exemplo, a expansão de multipolos. Então, é sempre para vocês também saberem ligar o curso com alguma coisa que não está no curso. Então, o essay é livre escolha, cada um escolhe o seu. E tem 2 meses para entregar, vocês têm que trabalhar. Nas férias agora eu dou 3 meses, porque o cara termina em dezembro, eu peço para entregar em final de fevereiro. Mas nas férias, que essa matéria é obrigatória, chamada matéria básica obrigatória, então eu tenho que passar a lista de notas na época da matrícula, então não dá para entrar muito em agosto. Então vocês teriam que entregar até o final de julho, os primeiros dias de agosto, entrego o essay e eu faço a avaliação mais em cima do essay. Não precisa ter medo de não vir a aula e pensar que eu vou dar uma nota ruim no essay porque eu não vejo a cara da pessoa. Às vezes o aluno tem medo disso. Eu sei que eu fui aluno no Brasil e a gente tem medo, às vezes, de faltar aula e o professor marcar a gente, né? Pô, o cara não vai. Tem gente que reprova até por falta. Isso existe, né? Cara, reprovar, então você está matando o autodidata. Né? O autodidata está fudido. Então não pode acontecer uma coisa desse tipo. Isso é uma coisa violenta. O cara, às vezes tem gente, eu tenho aluno que está lá na frente, aí você obriga o cara a assistir a tua aula, você puxa ele para trás, não deixa ele te levar. Então, não precisa ficar preocupado de não vir a aula, não, porque eu não prejudico ninguém, porque eu não vejo a cara. não tem. Então, o método de trabalho é liberdade e só pensar nas coisas que forem interessantes. As avaliações são feitas desse modo assim, né? Então, a única avaliação que é mais séria, que aí eu quero sentir o que o cara amadureceu depois de um semestre de curso, é na questão do essay. Então, aqui a gente coloca um essay de final de curso. Pessoal, a gente às vezes fica brincando, né? Mas eu sei que às vezes esse tipo de curso é o curso mais difícil porque a gente não sabe trabalhar com liberdade. Eu já tive muitos alunos que falaram isso, que o curso é muito solto. Aí a pessoa às vezes precisa de lista, a pessoa às vezes precisa daquela disciplina que é imposta pelo professor, porque senão ela se perde. Eu tive um professor colega meu que veio da França para dar um curso no IMPA. Um dia ele chegou aqui no CBPF e falou: ô José, o que é lista de exercício? Aí eu falei: mas isso existe, porque os alunos do IMPA pediram para ele dar lista. Ele falou: eu nunca vi isso na vida. Aí ele falou: eu falei: não, isso existe no Brasil, eu vou te contar uma história. Quando eu cheguei em Trieste, também eu vinha da PUC, que a vida da gente era organizada pela lista, né? Você tinha lista de exercício de tudo toda semana. Então você acabava namoro, acabava casamento, cada lista. A lista era o maior destruidor de lares, né? Porque era lista de eletro, lista de quântica, lista de mecânica estatística, lista de estrutura da matéria, tudo no fim de semana. Você tinha que entregar a lista segunda, terça, e depois tinha prova, não sei o quê. Aí eu fui para a Itália, né? Ia lá na Trieste fazer curso. Estou vendo o negócio. Bom, já não vai ter prova, já achei estranho, eu era mal formado, né? Aí eu falei: não estou vendo lista, não estou vendo lista. Onde eu cheguei para o meu professor de QCD, falei: mestre, não tem lista de exercício? Aí o meu professor falou: quantos anos o senhor tem? Eu tenho 25. Você não acha que é muito grande para me pedir exercício, não? O que você espera fazer em física? Você acha que você vai me pedir um problema?
Nem a tese você que tem que procurar. Eu vou te orientar, mas você que vai buscar o assunto. Então, desse dia eu tomei uma porrada tão violenta que eu falei, porra, que mico, né? Que mico. Saí do Brasil para levar uns povos desse porque estava pedindo, mas é porque a gente é formado dessa forma. Se o professor não der lista, você não faz exercício. Se o professor não der prova, você não estuda. Eu fui formado aqui, eu sei que isso é verdade. E aqui dentro acontece, direto. Como eu não dou prova, como eu não cobro lista, quase curso de frequência zero. Por isso que eu mando filmar, porque aí o cara já libera geral, né? Semana que vem, quem não precisa mais voltar, quem não quiser. Não estou mandando embora, estou apenas dizendo que são constatações que a gente faz, porque o aluno brasileiro é muito teleguiado. Se o professor não dá, ele não responde. Então, eu acho que como eu passei por isso, eu não me bato contra isso, porque eu passei por isso, eu sei o quanto isso é prejudicial. Então, você só estuda para a prova. Aí você tem provas de não sei o que, eu não vou à aula disso. Você tem prova disso, eu não vou na aula daquilo. Aí você fica uma semana por conta de cada coisa e você não aprofunda nada. Então, eu acho que esse é um problema na formação da pós-graduação brasileira. Ela é completamente estruturada em cima da mentalidade da graduação. Eu estou falando entre estas, pessoas como o Prêmio Nobel, Salam. Como uma pessoa daquela estabelece um ritmo de trabalho numa escola. Dória, por exemplo, estudou em Oxford, que é um lugar também de excelente nível. Quando a gente chega num lugar desse e vê que as coisas não são assim, a gente se pergunta, eles estão certos ou nós que estamos certos? Eles têm 400 anos de tradição de universidade, 300 prêmios Nobel, e a gente, quantos prêmios Nobel a gente formou? Será que a gente tem tanta moral assim para dizer que a nossa pós-graduação está tão boa? Está horrível. Uma pós-graduação, você tem vergonha de dizer que eu tive que assumir o deboche de um francês quando ele viu que tinha Jackson no CBPF. Mas é isso que a pós-graduação, ele ouviu o programa, mas é isso que a pós-graduação é. Eu falei, cara, eu falei, eu corro por fora, mas na prática é isso. A pós-graduação, que não é do CBPF, é do MEC. Vai mudar, vai tirar esse ritmo do MEC, vai cortar a mecânica quântica da pós-graduação, vai cortar. Por que você não vai lá fazer teoria quântica de campos, na pós-graduação? Você tem que entrar para a teoria quântica de campos, para a matéria condensada, teoria quântica de campos da física de partículas, fazer um curso avançado de métodos de geometria diferencial para matéria condensada. Né? Qual o físico de matéria condensada hoje que não precisa saber de topologias, efeitos topológicos, vórtices e monopolos, né? Todas essas estruturas instantâneas, sólidas, isso tudo aparece matéria condensada e às vezes o cara tem uma formação que ele nunca passou por topologia, nunca estudou geometria diferencial. Vocês pegaram o livro do Kleiner, de matéria condensada, são 2 volumes dessa grossura de gauge fields e condensa de matrafísica. É o curso que ele dá na Alemanha, de matéria condensada. O curso é todo em cima de geometria diferencial e analogia com a gravitação. Você estuda a relatividade geral dentro da matéria condensada. É excelente. Você conhece o livro, não? Excelente, vale a pena vocês terem, está na rede. Hagen Kleiner. São 2 volumes, são 4 volumes na verdade. Gauge fields de condensa de matrafísica. Excelente. Ele estuda a parte de defeitos, por exemplo, torção, curvatura, deslocação, os efeitos topológicos ele estuda super bem, estuda Yang-Mills dentro da matéria condensada. Então é um curso excelente, o curso de consciência, de métodos matemáticos também, mas de muitas ideias físicas, né? Então, você pega um curso desse no primeiro ano de mestrado, você ganha, você tem um avanço grandioso. Esse curso ele deu da Universidade de Berlim. Ele deu esse curso lá há alguns anos e depois escreveu esses 4 volumes. Vocês acham esses livros? Tem na biblioteca, o CBPF tem, e na rede também vocês podem baixar o PDF. Então, eu estou querendo trabalhar com vocês um pouco isso, sabe? Desconstruir um pouco. Aqui no CBPF, aqui pelo menos no nosso grupo, a gente tenta trabalhar um pouco dentro dessa visão. Quer dizer, claro que a gente tem que respeitar, né, o que o CBPF é. Tem eletromagnetismo? Tem, mas não precisa ser o Jackson. O CBPF ainda não está essa liberdade. Tem instituição por aí que não. O cara tem que dar o Jackson mesmo, é vigiado. Aqui a gente tem essa liberdade. Porque o cara vai ver as provas que você dá. Você dá prova. Aí pela prova, está seguindo ou não está seguindo o livro, né? Então tem essa mecânica quântica, por exemplo,
você pegar o Sakurai de novo na graduação, na pós-graduação, você não tem mecânica, você não tem mais fazer mecânica quântica na pós-graduação, você tem que ir lá direto para teoria quântica de campos, ou seja, sei lá, matéria condensada, fazer um curso de Many-Body Theory, ou em física nuclear também, fazer um curso de teoria do campo médio. Mas você volta para a pós-graduação e você faz mecânica quântica, você tem que fazer. E cara, e quando chega no átomo de hidrogênio, muito. Porque o cara às vezes não consegue nem chegar na equação de Dirac no curso de pós-graduação em mecânica quântica. Eu já vi curso que eu não chego nem na equação de Dirac. Então aí você repete coeficiente de Lepsch-Gordon, repete a equação de Schrödinger, diferentes postos de potencial, avança um pouquinho mais em teoria de perturbação. Mas é uma coisa que você viu na graduação. Então, eu estou falando com vocês que eu trabalho desse modo, né, para vocês poderem se sentir plenamente à vontade de buscar os seus próprios caminhos. Dentro do meu curso, pelo menos, vocês podem buscar os seus próprios caminhos e refletirem sobre isso. Porque vocês vão ser professores, daqui a pouquinho, professores e pesquisadores, né? E aí a gente pergunta, já não, eu acho que não dá mais para repetir muito esse sistema que a gente tem. A gente está muito atrás em termos de pós-graduação. Fazer paper não significa fazer boa física. Volume de paper o Brasil tem, não podemos negar. Foi bom ter uma certa pressão de publicação, mas a gente se pergunta qual é o impacto de tudo isso que a gente está fazendo. Segundo a revista Science, que veio ao Brasil há 1 ano e meio atrás, a gente fala, a pesquisa da física brasileira é uma pesquisa incremental. Não é uma pesquisa de impacto, é uma pesquisa que você vai sempre colocando uma coisinha, uma ordem a mais, uma coisinha, é aquela física de fronteira, né, de beirada. Segundo a revista Science. É uma crítica que a gente tem que aceitar. Não é uma crítica que eu vou ficar puto. Não. É verdade ou mentira? Olhem, eu pedi aos meus alunos no ano passado para fazer essa coisa. Pegue o programa de pós-graduação do CBPF. Programa das disciplinas. Compara com o da CISA, pega da Universidade de Tóquio. Vamos falar de coisa grande. Pega da Universidade de Utrecht, que é onde tem Toft, tem Veltman, onde tem gente boa. Cara, quando você olha para o programa, você fica desanimado de pensar, poxa, mas eu estou muito atrasado. Eu estou falando isso está gravado. Eu levo muita porrada por causa disso. Fico muito retalhado por causa disso, mas eu não queria esconder essas coisas. Assim, acho que essas coisas alguém tem que chamar a atenção para isso. Chamar a atenção. Segue ou não segue, mas pensa que isso existe. Eu tenho um aluno que fez iniciação comigo, ele era da PUC, o Leonardo. Ele estava na dúvida de ir para Trieste para CISA, para fazer primeiro mestrado. Ele chegou em Utrecht para fazer o mestrado. Primeiros cursos, teoria de cordas, primeiro ano de mestrado, supersimetria e gravitação quântica, métodos de geometria diferencial. Quer dizer, quando você pega um garoto de 22 anos, 23 anos, que está lá, que já recebe isso no primeiro ano de mestrado, aí se você deixar a coisa, vamos dizer, o barco rolar aqui da maneira que tem que ser, o cara com essa mesma idade, enquanto o Léo está fazendo lá teoria de cordas e gravitação quântica, se tornando competitivo na nossa área, nós aqui estamos estudando Jackson. E o Sakurai. E o Wang, de mecânica estatística. E, quando muito, o Landau, de mecânica clássica. O sistema lá dos americanos também, como é que são? O sistema dos americanos, eles têm, a pós-graduação deles a nossa é uma, vamos dizer assim, é uma periferia deles. É aquela cópia periférica, é a caricatura, né, da deles. A deles é assim, só que, quando termina isso, você entra na pesquisa com caras que são ponta de fronteira, então aquilo te puxa, né? Você tem um ambiente de seminário a semana toda, então e outra coisa também que o sistema americano tem, que eu acho que às vezes não é tão dito aqui, o aluno trabalha muito orientado por projetos. A gente aqui trabalha orientado por lista e prova, que é diferente. Então eu acho que essa é a diferença muito grande com o sistema, porque eu não sou favorável, não gosto do sistema americano, até que eu não fui fazer nem a pós-graduação lá. Mas eles têm pelo menos, eles te deixam a margem de você trabalhar dentro de uma orientação de projeto. No Brasil, com esses cursos todos, a gente trabalha orientado por lista de exercício e por prova. Tem curso, tem 4 provas, curso sim. Que orientação de projeto? Você escolher projeto, você é avaliado por projetos que você desenvolve no curso. Você tem um curso sim, aí você vai, vou pegar a eletrodinâmica de bom nível. Você vai passar um semestre trabalhando aquilo, buscando a literatura recente naquilo. Ou seja, você tem um projeto dentro de um curso. Você não tem lista de exercícios. Eu acho que isso dá um diferencial na formação do Agora eu vou precisar uma opinião também, José. Oi, pai. Você está engrandecendo um pouco o pessoal de lá. Eu posso te falar o seguinte, eu conheço
sistema de Oxford, conheço o sistema de Cambridge e conheço o sistema lá da Itália, de Trieste. E uma coisa muito clara, isso você falou do Utrecht. O cara no início já começa lá por cima. E cursos rápidos. Cursos rápidos. As pessoas não aprendem. Eu posso dizer o seguinte, porque eu brinco que é isso. Eu colegas de 35 as pessoas não aprendem. Elas é um turbilhão, uma loucura, um pouco assim, tem que... Então, mas elas se adestram, né? Ei? Elas se adestram com a pesquisa. Elas se adestram, né? Elas terminam adestrada. Competitiva, vamos dizer assim. Porque o ponto é o seguinte, um aluno, ele tem que se tornar dialético. Ele tem que pegar um assunto, você está falando ali, o que é carga elétrica? Universal, começar a questionar. Porque a física é a física, não é o livro. Tem as questões da física. Então, a minha opinião, existe a crítica ao Brasil, existe a crítica lá. Uma coisa é crítica ao Jackson e outra crítica lá. Lá as coisas são muito rápidas. Os alunos não se tornam dialéticos. Há sistemas, como você falou, a Itália faz depois de 3 meses uma prova, dá para você amadurecer, etc. Mas, no geral, a questão é o seguinte, o aluno recebe uma enxurrada de coisa, come todos os pratos, e daí entra numa direção de pesquisa, que é uma direção que a física internacional acredita. Não, certo. Vai orientar pela moda, né? Só que eu quero agora defender um pouquinho os cursos aqui do José. Os cursos do José levam muitas pessoas a pensar, a ter a oportunidade de se tornar dialético no assunto, e vocês aproveitem. Vocês não têm esses cursos, vocês não têm esse tipo de curso, vocês não têm nem em Oxford, nem em Cambridge e nem em Trieste, na minha opinião. É uma opinião de quem porque lá adora a gente, quer dizer, eu sei que eu fui aluno da ciência. A gente, por exemplo, os cursos lá são feitos assim, não são semestrais, são cursos ou bimestrais ou trimestrais. Então você tem que aprender. Você faz um curso de QCD em 2 meses. Aí você faz um curso de supersimetria em 2 meses. Você faz um curso de geometria diferencial em 1 mês. Então, agora, aquela coisa, é porrada em cima. E não tem prova para você poder estudar. Então, a gente lá na CISA era assim. Você faz o primeiro ano todo, você começa em outubro e termina em junho, sem prova. Aí você tem de junho a outubro para preparar as provas orais das disciplinas que você tem que fazer. Mas prova oral é muito bom, porque não é pegadinha no quadro negro para resolver problema, ninguém pede. Você tem que ir para o quadro negro, sorteia-se um tema e você tem que discorrer sobre aquele tema, discutir sobre aquele tema com os professores. Então isso te dá uma estruturação muito boa. Você prepara, realmente, você vai preparar um curso de QCD. O cara não vai pedir para você derivar um gráfico de Feynman, calcular um gráfico de Feynman. Ele vai pedir para você discutir certas questões de QCD e o curso também. Ele dá o curso, mas o exame não é da matéria que ele deu, o exame é do curso. Então você tem que estudar QCD, ele dá o curso é de QCD, o exame é de QCD. Ele pode perguntar coisa que está fora do programa que ele deu. Então isso, o curso é corrido, claro. Mas também você tem um tempo de meditação, quer dizer, ao longo do curso você pode escolher certos tópicos para você se aprofundar, e depois que os cursos terminam, você tem de junho até outubro, novembro, para preparar os exames orais. Que aí você passa um mês estudando só uma coisa, você vai em detalhe, pega um peito, pega livro, aí você amadurece a questão, e aí você tem temas, né, que você tem que obedecer, e o cara vai falar, eu quero que você me explique o mecanismo, me dá 20 minutos de aula sobre o mecanismo de Higgs. Você vai lá, mostra. Mas também não é feito no sentido de te colocar contra a parede. Abre-se uma discussão. Eu já tive exames que eu fiz e que os próprios professores da banca, são 2, 3 professores na banca, que divergiam. Um fazia uma pergunta, aí ele deu um tempinho, ia explicando, aí o outro dava uma opinião. Não, mas não deve ser muito assim. Eu sei que às vezes a gente acabava o exame com os 3 professores da banca discutindo entre si alguma questão que foi colocada. Mas assim, o cara não está afim de saber se você acertou ou errou. Ele quer saber se você conseguiu dialogar com eles. Qual foi o nível de maturidade que você teve de discurso com eles no tema. Então isso é uma coisa boa. A Itália, José, é um pouco melhor e piorou. Ficou muito agora no esquemão internacional. Esses outros lugares, por exemplo, como Oxford e Cambridge, lá em Cambridge, por exemplo, tinha uma torre que fecharam porque um aluno se matou. Por causa desses exames. Não, porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão meu que é matemático e que ele estudou em Warwick, lá na Inglaterra. E depois ele fez o pós-doutoramento em Oxford. Ele me dizendo, eu tive sorte de ir para Warwick. Eu acho que se eu fosse fazer lá em doutoramento em Oxford,
você ia reprovar. Porque esse negócio, eles dão um bolão de matéria, os alunos que vêm de Oxford já têm uma certa preparo. Certo. Assim, o aluno que vem de fora não tem preparo para receber aquilo ali. Pô, daí o cara começa a ficar nervoso e só fazer gol contra. Em vez de chutar para frente, chuta para trás. Mas eu não estou querendo nem fazer isso, eu estou querendo dizer, o curso aqui, esse curso que o José dão, é uma oportunidade que tem aqui no Brasil da pessoa receber uma coisa boa, pensar ser dialético. Eu acho que pouco importa se você está em Hong Kong ou em Kissamã. O importante é, diante de um certo assunto que você está trabalhando, se você é dialético. Você consegue jogar bola. É importante desenvolver o debate. Isso é importante. Eu acho que isso que é importante, que aqui os cursos do José, felizmente, nos dão essa oportunidade de participar de abrir de uma dialética. Isso assim. vocês aproveitem, porque as coisas científicas são muito difíceis. Não, é bom a gente, vocês também assim, terem liberdade de perguntar. Não tem pergunta imbecil, não tem pergunta. Perguntar, não entendeu, pergunta. E aí a gente vai ver se outras pessoas. Aí às vezes até eu mesmo me enrolo às vezes na pergunta da pessoa. Então, eu nem preparo aula, ou seja, eu não preparo aula. Geralmente eu gosto de dar aula fresca, assim, que a aula saia de vocês. Quer dizer, o que é a aula é a interação com vocês. Eu não preparo, não tem nada escrito. Tanto é que as pessoas me pedem nota de aula, não tem nada. Se as aulas estão gravadas, se alguém digita, digita. Mas eu não tenho material nenhum. Que eu prefiro entrar na sala de aula para interagir. O que eu não sei, eu falo, olha, isso eu não sei. Eu não posso falar sobre isso, mas eu arranjo alguém que saiba. Eu trago uma pessoa para falar sobre aquele tema. Mas o que eu sei, eu procuro abrir e também mostrar as minhas dúvidas para vocês. Quer dizer, o que eu tento fazer dos meus cursos, como talvez esteja percebendo, eu não falei isso, mas é assim, aqui não é curso de eletromagnetismo. A gente tem 4 horas ou 3 horas para debater questões ligadas ao eletromagnetismo. Tem vezes que teve aulas nossas de pura filosofia também. Tem aula gravada aí que a gente, cara, era aula de, assim, só faltava um baseado. Era puro voo. Mas por quê? Eu não vou negar, filosofia não é vergonha discutir filosofia numa aula de física. Ideias, né? E o que eu aprendi muito com essas pessoas interessantes que eu encontrei na vida, lá entre Dirac, Salam, Wigner, é que antes de mais nada eles sabiam